Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 196 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes compram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação de parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas que vêm sempre, o que é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado, e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado, porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá, e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes, e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Não. Hoje vamos ter a honra e o prazer de ter conosco o vice-presidente da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, Dr. Alberto Seixas. O Dr. Alberto Seixas vem falar-nos do 6º Congresso Africano de Contabilistas, organizado pela PAFA em Moçambique, de 24 a 26 de novembro de 2021. Vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre o nosso vice-presidente, que, embora jovem, tem um currículo e percurso profissional notável. O Dr. Seixas vai falar-nos igualmente sobre a OCPCA e os grandes desafios e conquistas deste mandato. Uma entrevista exclusiva a não perderem. Bom dia, Dr. Alberto Seixas, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina Silvestre. Bom dia, os ouvintes do Contas na Hora, e esperamos ter um dia agradável. Nós agradecemos a sua disponibilidade por aceitar o convite para, nesta uma hora, abordarmos o tema que temos em mesa. Doutor, tal como disse no início, o Dr. Seixas, embora jovem, tem um percurso profissional notável e digno de realce, com passagem por uma Big Four, tem escritório de contabilidade. Pode, por favor, fazer um breve resumo do seu perfil profissional e académico? Quem é o Dr. Alberto Seixas, onde nasceu, cresceu, frequentou o ensino primário e outros níveis de formação? Queremos conhecer um bocadinho quem é vice-presidente da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou Alberto de Jesus Ferreira Seixas, de nome completo, natural de Luanda, do município das Ingombotas, mas com uma curta passagem por Luanda, tendo de resto crescido na cidade de Nova Lisboa, vulgo Huambo, né? É ali onde de facto passei a minha primeira infância e fiz
os estudos primários e, de facto, forjei o caráter. Fui seminarista também nesta geografia, neste ponto do território nacional. Depois venho transferido, ainda como seminarista, para Luanda, no seminário do Sagrado Coração de Jesus. E, posteriormente, passei pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, na especialidade de Contabilidade e Auditoria. Profissionalmente, comecei a trabalhar muito cedo, um bocadinho ligado a isto, devia ter aí os meus 16 anos. O meu primeiro emprego, por incrível que pareça, foi numa unidade militar, como trabalhador civil, na Direção Nacional de Abastecimentos de Logística da Força Aérea Nacional, como assistente administrativo. Depois, trabalhei para uma empresa de segurança, onde fiz todo o perfil, toda a carreira, né? Entrei como tesoureiro, fiquei contabilista, diretor administrativo e financeiro e diretor-geral. Depois vou para a indústria petrolífera, né? Mais concretamente no setor na prestação de serviço ao setor petrolífero. Trabalhei para uma empresa prestadora de serviço e tive o grato prazer de me encontrar com uma diretora financeira que tinha sido manager de contabilidade e auditoria na Deloitte. Então esta forjou-me carreira. Depois vou para o grupo DT, que é o grupo que detém a Pumangol, o trabalhador da Trafigura, e a par disso fui desenvolvendo ações de consultoria privada. Tenho um escritório de consultoria nestas matérias. Portanto, eu acho que de ações relevantes, sem perder de vista os conselhos fiscais e consultorias independentes que fui fazendo. Do ponto de vista de ações relevantes, fora da OCPCA, onde no mandato passado também fui responsável pelas relações internacionais e vogal tesoureiro da Ordem, ações relevantes são estas, já que não podia destacar aqui tudo. Escusado dizer que sou filho único da minha mãe, né? E tenho 7 irmãos do pai. Vamos estar aqui o básico para termos uma ideia de quem é o vice-presidente da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. E em que momento da sua vida decidiu que iria ser contabilista? Fez contabilidade e auditoria na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto. Foi assim logo de primeira, é o que queria fazer mesmo e deu logo certo na primeira tentativa? Não, Cristina. Por incrível que pareça, e sabia que essa pergunta ia surgir, porque naturalmente de ex-seminarista para contabilista, para fazer economia, parece uma deslocação grande, já que os ex-seminaristas são essencialmente juristas. O que se terá passado é que a minha relação com as matemáticas ela foi um bocado instável, né? Eu, ao longo de todo o percurso primário e até ensino de base, fui um excelente aluno à matemática, mas quando decidi enverdar para isto, ser padre, comecei a desleixar um bocado, a ponto de ter recebido um susto no segundo ano do ensino médio. E depois volto a inclinar-me para essas matérias. Mas quando saiu para aqui, um bocadinho influenciado pelo general com quem eu trabalhei, qual sou amigo até hoje, que já estava na Faculdade de Economia, dá-me essa sugestão, diz que eu devia fazer economia, mas eu fiquei um bocadinho instável e fui fazer um teste com o meu professor de matemática de feliz memória para ver se tinha ainda habilidade para isso. E como ele me deu o conforto, disse que sim, apesar de ter feito o curso de Ciências Sociais, podia perfeitamente, porque me tinha feito a avaliação e achava que estava. Então fui para a Faculdade de Economia, não com o intuito de fazer contabilidade e auditoria. Fui para a Faculdade de Economia com o intuito de fazer economia. Entretanto, por pior que seja a referência, eu saio um excelente aluno, recordo-me isto ainda no Lubango, porque comecei lá a fazer. Só que tenho uma pequena dificuldade em contabilidade por causa da transição. E de facto é meu. As coisas que me desafiam sempre eu gosto de fazer. E são essas mesmas que eu gosto de fazer. A contabilidade teve o desprazer de desafiar-me no primeiro ano. Então isto forçou-me a esmerar-me severamente em contabilidade. É assim que eu vou parar para a contabilidade, um bocadinho na perspectiva do desafio. E aos poucos fui-me apaixonando pela coisa. E como não andei a fazer outra coisa, fui-me apaixonando pela coisa de fazer contabilidade. E como tive a oportunidade de estudar e trabalhar, isso para mim foi uma grande mais-valia, né? Porque enquanto trabalhava em contabilidade, também estudava contabilidade. Então, tive a oportunidade de agregar as duas coisas ao longo da formação acadêmica. Depois, no mercado profissional, foi um bocadinho mais fácil de deslizar, porque já trazia o background, né, da experiência profissional enquanto estudante. Portanto, não foi uma coisa assim que ocorreu da noite para o dia, não. Foi forjada. Depois fui-me apaixonando.
como se diz que sucesso é 1% de talento e 99% de esforço, apesar de ter vindo de uma área que não estava propriamente inclinada para fazer contabilidade, consciencializei-me que precisava de me empenhar mais dos que já vinham de formações médias a esse nível, esmerei-me e quando dei por mim estava a galgar degraus na carreira. Muito bem, doutor. O doutor disse no início que passou pelo seminário, mas deixou ao meio. Tem algum padre que tenha sido seu colega na altura em que lá esteve? Alguém que tenha terminado do seu tempo e que é mesmo padre atualmente? Eu posso citar? Para sua surpresa, a minha turma só gerou um padre. A minha turma mesmo. E eram quantos? Éramos mais de 30, mas infelizmente só 29 saltaram, só um é que se tornou padre. Só gerou um padre. Então, nesse momento está em Roma, pertence à Diocese de Viana, é o padre Araújo Pacheco da Silva, né? Portanto, é o único padre da minha turma. Depois temos turmas abaixo, também conviveram, turmas acima, mas da minha turma mesmo só gerou um padre. Tive muita gente nas firmas, mas padre mesmo, infelizmente, só tivemos um. Foram para outras áreas, e assim como o doutor foi para a contabilidade e está muito bem enquadrado na contabilidade. Agora vamos falar do 6º Congresso Africano de Contabilidade, organizado pela PAF em Moçambique, de 24 a 26 de novembro. Está prestes a começar. Poderia, por favor, falar-nos sobre a importância do evento, porque Moçambique é a casa do evento e quem pode participar, qualquer um pode ir, quais são as regras? Já esteve a conversar com os homólogos moçambicanos de como é que vai acontecer? De facto, eu primeiro, permita-me aqui fazer um bocadinho de contexto, dizer que a PAFA é o organismo continental que representa os profissionais de contabilidade da África e que foi oficialmente fundada em 2011 no Senegal. É uma organização sem fins lucrativos e congrega 55 ordens profissionais de contabilidade e ou auditoria, né? Falo assim de propósito porque há ordens que optaram pelo modelo de albergar na mesma ordem os profissionais de contabilidade e os de auditoria, como é o caso de Angola, e há outras que se separaram, que têm estes dois organismos separados. E são ordens profissionais de 44 países, portanto é um organismo suficientemente representativo. O atual presidente é o homem do Benin, o Dr. Cosme Koundé, e a vice-presidente é a ugandesa. Tem como CEO a sul-africana Alta Prislo. De facto, em co-organização com a PAFA, que Moçambique realiza o ACOA 2021, African Congress of Accountants, Congresso Africano de Contabilistas, que já vai na sua 6ª edição. Portanto, dar nota que Angola é desde 26 de agosto de 2016 membro associado da PAFA e que a 17 de junho de 2019 se tornou membro do pleno direito. A principal diferença entre o membro associado e o membro do pleno direito é que o membro do pleno direito exerce o seu direito de voto e o associado não, né? Esta é a principal diferença, ou seja, o membro do pleno direito participa ativamente na decisão das políticas sobre a profissão no continente. O ACOA já se realizou no Quênia, já se realizou no Ghana, já se realizou nas Ilhas Maurícias, já se realizou no Uganda e já se realizou em Marrakech, Marrocos, onde Angola se elevou à categoria de membro do pleno direito. E agora vai se realizar em Moçambique. Aqui a pergunta é, por que Moçambique? De facto, por incrível que pareça, quando Moçambique foi escolhida para ser a sede do ACOA, primeiramente estava Angola, porque nesta reunião que tivemos na sede da PAFA, na África do Sul, em Joanesburgo, os representantes moçambicanos não estavam presentes. Portanto, como a realização do ACOA é bienal, né, de 2 em 2 anos realiza-se, e essa realização é dividida com base nas regiões em que as ordens se situam e também na língua. Já tinha sido realizado o ACOA em países de língua oficial francesa, também de língua oficial inglesa, faltava de resto os países de língua oficial portuguesa. Portanto, sugestivamente indicaram Angola e num gesto de humildade, mesmo a representar Angola na altura, como disse, era o responsável, o ponto focal da OCPC junto da PAFA, entendemos que Moçambique reunia melhores condições para albergar o evento. De resto,
tinha acabado recentemente de realizar o Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria, tinha feito a pré-candidatura para se tornar membro associado do IFAC. Moçambique tinha uma série de coisas que o favoreciam. E nós, mesmo na ausência de Moçambique, sugerimos Moçambique como o país de língua portuguesa a albergar o ACOA, e depois, quando os moçambicanos se juntaram à reunião, portanto, apenas homologaram a nossa sugestão. A razão pela qual escolheram Moçambique, primeiro é devido à língua, e depois porque Angola se tinha furtado a albergar o evento pelas razões que já citei. Portanto, para se inscrever ao ACOA 2021, que tem como mote a quarta revolução industrial, que de resto tem sido apanágio nos últimos congressos internacionais de contabilidade e auditoria, pelo menos naqueles que fiz parte, foi este tema da OROC, do 13º Congresso, foi este tema da OCC, a Ordem dos Contabilistas Certificados. De resto, um bocadinho a nível do mundo, se tem estado a falar muito da quarta revolução industrial. E agora o ACOA, que prevê albergar cerca de 1.500 delegados em Maputo, Moçambique, também vai falar destas temáticas. Mais concretamente, a inteligência artificial, o blockchain, o cloud, o data analytics, a questão das criptomoedas, que são temas que estão na baila. E agora, com esta situação da pandemia, da Covid-19, parece que reforçou-se um bocadinho mais a necessidade de se abraçar os elementos da quarta revolução industrial, né? Para participar, de facto, há um site que está criado, né, do ACOA 2021, e acho que está também no nosso site o link. O site é friend user, né? Nas condições de registro aparecem necessariamente os pré-requisitos. De facto, basta que seja membro de uma ordem profissional de contabilidade e depois também que paga a inscrição, cumpra os requisitos para se deslocar ao exterior. A organização do ACOA 2021 sugere que, de facto, se façam delegações por causa do direito de descontos. De resto, a OCPCA oficialmente se vai fazer representar dos órgãos sociais por 3 delegados, e aos quais se vão juntar os membros independentes que também vão fazer parte da delegação. Razões para participar. Normalmente, estes congressos são sempre uma oportunidade de aprendizado, aumentam a experiência internacional, quer dos participantes individualmente, quer das ordens que congregam no seu seio estes participantes. O network não podia ficar de lado, porque é sempre uma oportunidade para trocar contactos com profissionais das mais variadas geografias. No caso concreto, estamos a falar em 44 países e de 55 ordens profissionais. Diferentemente das outras vezes, vamos contar com um modelo híbrido, né? Meio presencial e meio online. Já contam com as presenças de ilustres representantes da contabilidade no continente e no mundo, só para citar algumas. Estamos aqui a falar do presidente da PAFA, o Dr. Cosme Gundé, o homem do Benin. Estamos a falar do próprio presidente da OCAM, o professor Mário Sitoio, o presidente do IFAC, Alan Johnson, Mônica Singer, da SAICA, Paula Franco, da OCC, Patrick Cabuia, do Banco Mundial, o nosso José Pedro Farinha, em nome da Vision, Portugal. Portanto, só para citar algumas pessoas de interesse que se farão presentes neste evento de forma presencial. Eu gostava de saber, doutor, os contabilistas angolanos, membros da OCPCA, deviam participar deste evento? A OCPCA vai organizar uma delegação angolana? Vamos sim, a OCPCA já começou a organizar esta delegação, mas como os membros vão às suas expensas, não me parece uma ação forçada. A OCPCA sugere que esses membros que se queiram inscrever de maneira individual se juntem ao núcleo já formado da OCPCA para formar mesmo essa delegação. Com quem é que devem falar? Tem algum contato, algum e-mail que é para ficar aqui divulgado? Nesta altura nós articulamos com a nossa área de marketing, mais concretamente do Dr. Joel Costa, que ele é que vai fazer a ponte com o secretariado da OCPCA.
Ora, os e-mails do Dr. Joel, os contactos, isso podemos efetivamente passar uma newsletter de forma mais sustentada para saber quais os contactos que ele prefere divulgar. Acho que fica aqui o recado de se fazer uma newsletter que é para os membros terem então contacto e os interessados darem a conhecer que estão interessados em fazer parte deste grande evento no continente, propriamente em Moçambique. Angola é membro da PAFA, quais as vantagens de pertencer à organização e para quando a realização de um congresso desta natureza em Angola? Parece que parte da sua pergunta ficou respondida na pergunta anterior. Mas na pergunta anterior, sim, mas eu queria agora aqui um resumo. Angola agora tem direito ao voto na organização, já vota, já é membro de direito, já foi membro da associada, agora é membro de direito. Que obrigações Angola tem por fazer parte da PAF? Obrigações, direitos e deveres. A primeira vantagem de Angola ser membro do plano de direito da PAFA, e se calhar a maior, é o acesso ao conhecimento detido por estas cerca de 55 ordens profissionais, porque uma vez membro da PAFA, em pleno exercício dos seus direitos, se quiser contactar uma ordem membro, não precisa dar voltas, é só contactar a CEO da PAFA que ela faz logo a ligação. Essa é a principal vantagem. E sem perder de vista que, como deverá entender, neste mandato nós nos propomos prosseguir com a nossa candidatura a membro associado do IFAC, como de resto já é Moçambique. A PAFA é o braço continental do IFAC, se assim quiséssemos chamar. Ou seja, sendo membros da PAFA, mais facilmente conseguimos realizar o caminho de nos tornar membros do IFAC. Todo o apoio institucional naquilo que é necessário para nos conformarmos com os requisitos do IFAC, a PAFA nos pode dar. Dr. Alberto Seixas, para quando a integração de Angola ao IFAC, como está este processo e que vantagens terá o país, a Ordem e os seus associados com a filiação da OCPCA ao IFAC? Boa esta pergunta, Cristina. O processo de adesão, de nos tornarmos membros do IFAC, é um processo contínuo, não é um processo estático. De resto, já começamos no mandato passado, mas tivemos uma pequena paralisação devido a constrangimentos próprios de Angola, porque, de facto, para nos tornarmos membros associados do IFAC, há um conjunto de pré-requisitos, ou seja, é preciso que a OCPCA empreenda um conjunto de reformas, dentre elas a alteração do ambiente regulatório da profissão. Estou a me referir inclusive às normas que regulam a profissão, seja ela contabilidade, estamos a falar do 3800 ou do decreto 82/01, mesmo da lei 1/04, quer dizer, das sociedades comerciais, o plano geral de contabilidade, da lei do exercício da auditoria, quer dizer, todas essas leis acabam estando um bocadinho em desuso, se compararmos aquilo que é o referencial internacional. Foi criado o CNCA com vista a atualizar essas normas, mas ele continua parado. Enquanto nós não fazemos alterações nessas reformas, podemos até submeter a candidatura ao IFAC, mas a probabilidade de nos rejeitarem a candidatura é muito grande, o que significa que o processo de adesão ao IFAC é um processo multilateral e holístico, ou seja, conta com a intervenção, com o engajamento da OCPCA, mas dos demais stakeholders que atuam na cadeia de relato financeiro, quer os preparadores da informação financeira, aqueles que as auditam, os supervisores, o governo e as suas instituições como tal, todos eles devem colaborar para que o país se torne membro do IFAC. Nós, para nos tornarmos membro do IFAC, temos que cumprir com uma coisa que eles chamam compromisso de obrigação de membros, ou Statement of Membership Obligation, né? Que a sigla é SMO. E, de facto, Angola não cumpre com muitas delas, porque há uma SMO sobre contabilidade pública, nós nesse momento ainda não reportamos em IPSAS, que as autoridades não reportam em IPSAS. Há uma SMO sobre auditoria, uma SMO sobre ética, uma SMO sobre IAS e FRS, uma SMO sobre controle de qualidade. Portanto, estes assuntos todos que eu estou aqui a citar deram lugar a um conjunto de ações dentro da OCPCA, como é a questão do nosso código, do regulamento de controle de qualidade em aprovação, né, que vai estar sujeito à aprovação, se tudo correr bem na próxima Assembleia Geral.
o nosso regulamento de disciplina, que também, porque aqui há uma SMO sobre investigação e disciplina, e como deverá entender, todas essas coisas estão interligadas e elas devem ocorrer numa velocidade cruzeiro, porque se entender, Moçambique reporta em normas internacionais já desde 2012, se a memória não me trai, né? Já desde 2012 que reporta em normas internacionais. E só o ano passado é que se tornou membro associado do IFAC. Quer dizer que as reformas em Moçambique já estão a ocorrer há bastante tempo e só agora é que surtiram efeitos. Nós, naturalmente, ao nível da OCPCA, já fizemos um conjunto de reformas, estamos a fazer outras, mas tem outras que devem ser feitas por organismos que não somos nós. É preciso engajar esses organismos e ver como é que a sua ação acaba impactando a nossa ação. Mas está em curso, né? A OCPCA continua a engendrar esforços que é para submeter a candidatura. Entanto, está nesse momento a conformar um conjunto de insuficiências, dentre elas estas que acabei de citar. Ao ouvir o vice a mencionar o caminho todo para se chegar ao IFAC, esse caminho está muito longo, porque os passos todos, se dependesse 100% só da OCPCA, é que era ótimo, mas não, depende de tantas áreas, tantas instituições aqui à volta deste processo, isso não vai ser tão fácil, é mesmo um processo contínuo, não é? Irmos passando as etapas passo a passo. Sim, Cristina, mas é interessante que, apesar do objetivo central ser a filiação ao IFAC da OCPCA, mas como deverá perceber, se de facto Angola consegue implementar as reformas, ela começa já a impactar o desenvolvimento transversal da profissão mesmo antes de se tornar membro. A primeira vantagem de se fazer o caminho a nos tornarmos membros do IFAC, porque isso resolve alguns problemas, até problemas que nós temos, que são da égide do próprio Estado, como essa situação do combate ao branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas nucleares, que de resto está prevista uma avaliação para junho de 2022 do GAFI, para ver se os bancos correspondentes retornam. Ao nos conformarmos com isso, os profissionais de contabilidade e auditoria passam a contribuir significativamente para este que é um desiderato do governo. Portanto, apesar de nós estarmos muito preocupados com esse estatuto de membros, que de facto é legítimo, mas no caminho nós já começamos a alcançar um conjunto de benefícios. Porque imagina, isso força-nos a começarmos a reportar em normas internacionais. Força-nos a alterarmos a norma técnica número 1 e a norma técnica número 2 da auditoria emitidas pela OCPCA. O resto provém apenas ISAs que foram emitidas até finais de 2014. É mister alterarmos essas normas para contemplarmos toda a atualização da vida e as ISAs que foram emitidas depois de 2014. Portanto, quer dizer que, na verdade, este ambiente regulatório de exigência do IFAC leva-nos rapidamente a um ambiente de conformidade, de cultura de prestação de contas, a um ambiente de cultura de transparência, de valores éticos elevados e de conformidade. De resto, se olhar para a dimensão do IFAC, vai ver que congrega no seu seio cerca de 3 milhões de profissionais de contabilidade e auditoria, em mais de 140 jurisdições. Portanto, é muita gente a trabalhar para o IFAC, e Angola, se torna membro, acaba sendo uma vantagem. Só para ter uma ideia, da CPLP, Brasil foi o único membro fundador do IFAC. É o único país que esteve na fundação do IFAC. Quer dizer que, de resto, e Moçambique agora é o único país africano de língua portuguesa que é membro associado do IFAC. Portanto, há um conjunto de exigências muito rígidas. E se olhar para aquelas organizações fundadoras, no caso da África, temos o Ghana, Nigéria, África do Sul e Zimbábue, também são gurus da profissão no continente. Estes são os únicos membros fundadores. Em África, os únicos membros que participaram da fundação do IFAC em 1977, na Alemanha, em Munique, são a Nigéria, o Ghana, a África do Sul e o Zimbábue. Se olhar para a expressão desses países ao nível da contabilidade e auditoria no continente, já entenderá o porquê que foram membros fundadores do IFAC. Portanto, agora temos ali um presidente, né, o Alan Johnson, é um anglo-luso, tem ascendência portuguesa, já foi administrador não executivo da Jerónimo Martins em Portugal. Vamos lá ver com essa presença dele quais são os progressos que nós, Angola, podemos fazer, dada a proximidade histórica.
Caro ouvinte, só agora sintonizou lá que está no ar a edição 196 de Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Tem em estúdio o vice-presidente da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, o Dr. Alberto Seixas. Ele que está aqui a fazer um desfile tranquilo, uma conversa amena sobre o Congresso Internacional que vai acontecer em Moçambique, sobre a sua vida profissional. É um momento de intervalo, voltamos já para continuarmos a conversar com o Dr. Alberto Seixas, que agora está aqui a mencionar muitas situações interessantes ligadas à afiliação da OCPCA ao IFAC, que não vai ser fácil, não é fácil, está a ser um caminho longo, mas é claro, tem que ser, Angola tem que criar condições para ser então afiliada do IFAC, e se assim for, se calhar começamos a pensar em imitar os países africanos fundadores, a Nigéria, a África do Sul, o Zimbábue. O que eles fizeram que é para estarem até na carteira dos fundadores? Por que não vamos lá roubar a fórmula, o segredo da fórmula e nos organizarmos ao mesmo nível? Bem, só aqui determinadas sugestões com base na conversa que ouvíamos do Dr. Alberto Seixas. É um momento de intervalo e voltamos já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na Hora. Muitas circulares que hoje a AGT produziu foram sugestões da Ordem e uma estamos a trabalhar. Nós estamos a produzir algumas circulares em sede de IRT para alguns esclarecimentos e partiram da Ordem, porque no dia a dia quem está presente é a Ordem que recebe todos os dias: olha, nós tivemos essa dificuldade, o cliente não consegue perceber, por favor. E nós partimos aqui de uma interajuda. Contas na Hora. Caro ouvinte, é a edição 196 do Contas na Hora. Já sabe, mas logo às 18 horas é dia das quartas na ordem. E o tema é muito interessante: o reconhecimento e revalorização do ativo imobilizado corpóreo, com a doutora Isabel de Almeida. Mas logo às 18 horas, todos os caminhos vão dar à sala Zoom da OCPCA. Temos encontro marcado, é mais logo às 18 horas. Dr. Alberto Seixas, a nível da CPLP, a OCPCA está na OCAP. O que é a OCAP? Como surgiu? Quem são os membros? Qual a posição da OCPCA nesta organização? Qual a importância de estar nesta organização e quais os eventos futuros? Pergunta interessante, Cristina Silvestre. A OCAP é a União dos Contabilistas e Auditores de Língua Portuguesa, da qual Angola é membro fundador. A OCAP nasceu de uma ideia, de uma visita em que esteve também a nossa Cristina Silvestre, a Isabel Almeida, o José Pedro Farinha, o Gildo Coça, em Moçambique, no Congresso Internacional de Contabilidade e Auditoria, promovido pela OCAM. E pensamos em nos fazer representar no IFAC e noutros organismos regionais com a força da língua, né? Porque afinal de contas, só para ter uma ideia, o Brasil, o CFC, tem cerca de 596 mil profissionais. A OCC tem cerca de 73 mil profissionais, né? Números redondos, né? Que podem estar atualizados. Só para ver que o universo da língua portuguesa como tal tem vários profissionais de contabilidade e auditoria. E sozinhos não se conseguem representar com a força suficiente nos organismos que cada um dos países é parte integrante. Então se juntam em bloco, que é para fazer face a isso, sem perder de vista que tem uma coisa em comum, que é a língua, e que o expertise e a experiência profissional das ordens é diferente. Disse, por exemplo, que o Brasil é membro fundador e tem nesse momento como membros do IFAC o IBRACON e o CFC, e Portugal também tem a OCC e a OROC como membros do IFAC. Os outros países, apenas Moçambique é agora membro associado do IFAC, quer dizer que o CFC
IBRACON, OROC, OCC, têm muita experiência internacional para transmitir aos países que não são membros. Falamos um bocadinho de experiência internacional, mas em matéria formativa também tem um acervo de formação muito grande para partilhar com os outros membros da organização. Angola, neste momento, ocupa a segunda vice-presidência do Conselho Diretivo da UCALP, né? Ocupa a segunda vice-presidência, sendo a primeira detida pela OCAM, de Moçambique. Por incrível que pareça, e para nossa tristeza, a fundação da UCALP coincidiu com o aparecimento da pandemia ao nível do mundo. Meses depois, quando se ia começar a implementar o plano de atividades da UCALP, então começa a se manifestar de forma séria a pandemia, pelo que as suas atividades foram descontinuadas. Prevê-se um encontro dos membros da UCALP agora nesta COA 2021, pelo menos é uma confidência que me foi feita, mas que já se torna em confidência, né? Que nos vamos reunir, que é para ver se damos sequência às atividades que foram descontinuadas em função da situação pandémica, porque de resto a partilha de informação entre os vários membros da UCALP, troca de experiências, o acesso ao acervo profissional das várias ordens componentes da UCALP, onde só não integra Guiné-Bissau, se a memória não me trai, porque de resto São Tomé, Macau, Moçambique, Portugal, Brasil, Cabo Verde, são todos membros fundadores da UCALP e foram signatários na altura os respectivos presidentes do Conselho Diretivo. Da nossa parte esteve a assinar o então presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Fernando Hermes, que esteve a representar Angola. Portanto, o próximo evento, né, assim de concreto, é o encontro dos membros da UCALP durante o ACOA 2021. Muito bem. Dr. Alberto Seja, para quando a realização de um congresso para contabilistas em Angola? Como a Cristina sabe, nós tínhamos previsto a realização de um congresso internacional de contabilidade para julho de 2020. Infelizmente, devido à situação pandémica, tivemos de descontinuar a iniciativa. Nesse momento, como já se volta à normalidade, pensamos que ao longo do próximo ano deve-se, sem anunciar uma data em concreto, mas ao longo do próximo ano, deve-se retomar a concretização desta iniciativa, que de resto foi interrompida devido à situação pandémica. E foi adiado o congresso sine die, né? Mas agora já começamos a ter, pelo menos, as coisas se mantiverem como estão, minimamente, porque este é o novo normal. As outras geografias também estão a fazer congressos mesmo com Covid, né? Nós também, em princípio, vamos ter que abraçar a mesma lógica e fazer o congresso mesmo nessas condições. Dr. Seja, já passaram os 100 dias desde a eleição dos membros do atual mandato. Que desafios encontrou e que projetos foram realizados neste período? Dos vários desafios, primeiro foi a transição, que não foi muito simples, por razões não inerentes aos órgãos sociais cessantes nem aos novos. É que o pico da pandemia coincidiu com o fim do mandato dos órgãos sociais cessantes e início do mandato dos novos órgãos sociais. Como deverá entender, em função desta necessidade de adaptação ao novo normal, tivemos que, e eu falo tivemos porque estive nos órgãos sociais cessantes e estou agora nos atuais, tivemos que nos reinventar. Ou seja, houve uma quebra substancial nas receitas correntes da OCPCA, sendo que os custos de estrutura se mantiveram constantes e, como consequência disto, nós herdamos do mandato passado um passivo muito elevado que até agora continuamos a ver mecanismos de saudá-lo. Este é o primeiro constrangimento que tivemos e o processo de reinvenção continua, porque, como deverá entender, a OCPCA não tinha na sua grelha formativa a modalidade de formação à distância como um elemento corrente, excepcionalmente recorria a esta modalidade, mas este passou a ser o novo normal. Até as pessoas se adaptarem, até adaptarmos a estrutura, houve aqui uma perda de tempo, mas felizmente começamos a nos adaptar e vamos. Agora, em termos de realizações, nós voltamos a buscar um modelo de gestão do Conselho Diretivo por pelouros, e o que tem estado a dar resultados significativos, porque acabou reduzindo a concentração que havia ao nível da OCPCA. Ao nível da organização interna, nós, de facto, temos estado a tentar
implementar mudanças ao nível do secretariado, da própria OCPCA, da administração em finanças, da comunicação. E também estamos a trabalhar num modelo, já está em curso. Hoje temos um assessor jurídico, mas estamos rapidamente a transitar para a existência de um gabinete jurídico próprio da OCPCA, tendo em conta o avolumar de processos que requerem tratamento jurídico ao nível da OCPCA. Continuamos a dar corpo aos protocolos que, de resto, foram celebrados no mandato passado, nomeadamente os protocolos com o IFE, com a AGT e CMC, todos eles em funcionamento, todos eles em aplicação. Com as instituições do ensino superior também, nomeadamente o ISPTEC, ISAF, Tocuista, Mandume, 11 de novembro em Cabinda, Mandume no Lubango, 11 de novembro em Cabinda, Jean Piaget e a Universidade Lusíadas de Benguela, com a Universidade de Eduardo Santos no Ambo. Portanto, temos protocolos com essas instituições. Destacar aqui que o ISPTEC e o ISAF, no âmbito destes protocolos mais alargados, foram recentemente acreditados para a realização do EAC. De resto, é uma ação que tinha começado no mandato passado e foi concluída neste mandato. Estão formalmente acreditadas para realizar, no 4º ano dos seus cursos profissionais, uma formação curricular que se assemelha ao EAC, sendo que depois só precisam de fazer exames para se tornarem membros da OCPCA. Temos alguns protocolos em curso, também sem esquecer que nós assinamos recentemente com as outras ordens, com a Ordem dos Economistas, com a Ordem dos Advogados, com o MEP, com o Ministério da Economia e Planeamento, ainda no mandato passado, um protocolo no âmbito do PRODESE e do PAC, do Programa do Apoio ao Crédito, já começa a dar os seus frutos no sentido de criar oportunidades para os nossos profissionais. Portanto, não adiantamos mais, porque são projetos que estão em curso. Nós também, de facto, estamos aqui a promover ações no sentido de aprovar o regulamento do controle de qualidade. Do ponto de vista da aquisição de novas instalações, nós já temos instalações mais condignas. A OCPCA conseguiu-se mudar das suas antigas instalações, afeta do antigo edifício do Ministério da Indústria, e hoje está aqui a Nicolau Gomes Spencer, um edifício que albergava a repartição fiscal dos grandes contribuintes, aí no Maculusso. Portanto, no 6º andar, penso que já são instalações mais condignas. A OCPCA tem estado a promover um conjunto de formações contínuas para capacitar os profissionais ainda dentro deste mandato. Portanto, fizemos uma série de visitas de constatação às várias secções regionais do país que compõem a OCPCA. Já estivemos em Cabinda, na Huila, estivemos no Namibe, estivemos em Benguela e, de resto, tem sido uma experiência interessante, porque tem estado a nos permitir constatar as preocupações dos profissionais no terreno, pessoalmente, que muitas vezes diferem dos dados que estão na nossa plataforma. Temos estado a juntar aquilo que é a informação teórica que nos dão com a constatação no terreno sobre a realidade dos profissionais de contabilidade e de auditoria nas várias geografias que compõem o país e, de resto, a OCPCA. Dr. Secha, quais as ações mais importantes deste mandato para os próximos meses? Realizar com êxito o 4º exame de admissão à OCPCA, que neste momento conta já com 781 examinados que reúnem os requisitos. De realçar que estes 781 examinados não vão todos realizar todos os 7 módulos, não é isso que vão fazer, mas são no total 781 examinados nos vários módulos. Nós também vamos nos fazer representar, como de resto já disse, para os próximos meses no Congresso Africano de Contabilidade, para participarmos também da reunião da UCALP e, se possível, da Assembleia da PAPA, como de resto tem sido apanágio. Estamos também aqui a crer que vamos aprovar o regulamento do controle de qualidade na Assembleia apresada para novembro, já o próximo mês, e o regulamento disciplinar também, que são 2 instrumentos importantes para a conformação do exercício da atividade profissional de contabilidade e de auditoria. No âmbito do processo de pré-avaliação pelo Examalag, com vista à avaliação em junho de 2022 pelo GAF de Angola em matéria de combate ao branqueamento de capitais, pensamos nos próximos meses promover 1 ou 2 ações formativas no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e proliferação de armas nucleares, porque de resto a nossa ordem também foi escolhida, como as outras instituições, que estão expostas a maior risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
Portanto, sendo que o ano já está no fim, não íamos elencar muitas atividades para não nos espalharmos, mas de resto as mais relevantes são estas, né? Muito bem. Doutor Seixas, sente que os contabilistas já são valorizados? Cristina, a valorização é um processo conjunto, cujos intervenientes são a OCPCA, por um lado, dando formação e capacitação aos seus membros, e por outro lado o próprio membro. Sendo uma profissão liberal, nós muitas vezes fomos solicitados para, e estou a falar aqui um bocadinho da valorização do ponto de vista da remuneração, já que existem outras valorizações, mas esta é aquela que se mais coloca. Nós, sendo uma profissão liberal, limitarmos, colocarmos extremos sobre, por exemplo, o perfil de honorários a serem cobrados pelos nossos membros, podíamos estar a violar este princípio do liberalismo da profissão. Então, o que fazemos aqui é dar ferramentas aos nossos membros para eles próprios se autovalorizarem, se colocarem no mercado, e pensamos que isso começa a acontecer. Porque aqui o advento da implementação do IVA, a necessidade de reporte mensal rigoroso, o esforço que se requer dos profissionais para prepararem contas que apresentem melhor a imagem verdadeira e apropriada da situação econômica da empresa, da sua posição financeira, do resultado das suas operações, dos seus fluxos de caixa em tempo real, começa de facto a fazer com que os profissionais sintam a necessidade de não brincarem mais na altura de cobrarem os honorários sob pena de trabalharem de favor. Portanto, pensamos que este é um processo contínuo, mas que o feedback que vamos recebendo é que aos poucos vai acontecendo. Mas aqui, Cristina, devo dizer que não é a OCPCA sozinha que vai valorizar o profissional. Isto é um esforço conjunto. Para o profissional também tem que se valorizar, né? Tem que se valorizar, não aceitar ser tratado de qualquer jeito. Exatamente, temos que nos valorizar, sim senhora. Doutor Alberto Seixas, que recomendações deixa aos contabilistas, aos peritos contabilistas, rumo a uma valorização da classe? A tônica número 1 vai exatamente na formação e na capacitação, como pré-requisitos para uma valorização, porque de facto é a qualidade que nos vai levar à valorização. Portanto, entendo que há aqui um desfazamento do ponto de vista de conteúdo formativo nas matérias de fiscalidade e contabilidade, que já vamos tendo algum conteúdo, e um relativo atraso no conteúdo formativo nas matérias de auditoria. De resto, nós temos estado a engajar o presidente do Conselho Técnico de Auditoria, o Dr. Jorge Catulo, para ver se nos ajuda, de facto, junto aqui com a academia da OCPCA, a eliminarmos então esse ato, de modo a termos fiscalistas, contabilistas e auditores com a qualidade que o mercado requer, e assim a valorização vem por arrasto, né? Se eles forem com a qualidade requerida pelo mercado, a valorização é só uma questão de tempo, ela vem. Se tem qualidade, não haja dúvida que mais cedo ou mais tarde a valorização acompanha. Portanto, as recomendações que deixamos aos profissionais de contabilidade é que nunca parem de estudar, de aprender, porque esta é uma profissão que requer atualização todos os dias, e que, para além de aprendermos aquilo que é local, que efetivamente aprendamos também aquilo que nos permita se inserir noutras geografias, em mercados mais internacionais, que efetivamente esse processo também que a OCPCA está a fazer aqui de geminar determinadas ordens mais maduras para partilharem connosco a sua experiência, possa repassar também para os nossos profissionais, de modo a que eles se possam nivelar aos profissionais de contabilidade e auditoria de outras geografias e ombrearem de igual para igual, mas não será possível se não houver um constante aprimoramento e qualificação profissional dos nossos membros. Tanto de resto, a recomendação que deixamos é que nunca parem de se atualizar, né? E que a formação e capacitação é a chave para o processo de valorização. Bem, Dr. Alberto Seixas, acho que está cá um programa com muita informação. Não falamos só do que é interno, também saímos um bocadinho a falar das organizações internacionais da nossa profissão, ainda bem. Dr. Alberto Seixas, nosso muito obrigado pela disponibilidade desta 1 hora de conversa aqui na LAC. Sei que é muito ocupado e esta 1 hora faz muita diferença, mas também era importante
ouvirmos aqui a voz do vice-presidente e conhecermos um bocadinho mais quem é o nosso vice-presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Continuação de boa semana laboral e contamos consigo em próximas edições. Cristina, eu que agradeço a vossa prestação como veículos para fazer chegar a mensagem da OCPCA aos nossos membros e não só a Angola e o mundo como tal. Portanto, nós agradecemos por esta relação de parceria e esperamos estar sempre aqui, afinal estamos no interesse público. Estamos para servir. Estamos sim, doutor Alberto Seixas. Nosso muito obrigada. Era o Dr. Alberto Seixas, vice-presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, como nosso convidado na edição 196. Caro membro, já sabe, mais logo das 18 às 20 horas é hora das quartas na ordem e o tema é o reconhecimento e a revalorização do ativo imobilizado corpóreo, com a doutora Isabel de Almeida, na sala Zoom, das 18 às 20 horas. Até já, é mais logo. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. É bom saber que posso contar com os meus pais para conselhos e opiniões sobre tudo. É bom saber que posso contar com os meus cambas nos melhores e nos piores momentos. E nesta fase de confinamento e de recessão, é bom saber que eu posso contar com o BAE para reabrir meu negócio. Conte com o BAE e conte com as melhores soluções de crédito para retomar o seu negócio. Saiba mais sobre o crédito Facilidade de Tesouraria e sobre o descoberto bancário em www.bancobae.ao, no Facebook BAE Angola ou com o seu gestor de relação comercial. Contas na hora. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA. Estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam no sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo, defendemos até uma certa situação que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado com o Gabinete de Contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é a nós que eles se vêm queixar. Contas na hora. Não. E assim, chegamos ao fim da edição 196 do Contas na Hora. O nosso convidado foi o Dr. Alberto Seixas, vice-presidente da OCPCA. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.